Jesus, papai já te pegou? Oh, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Boa tarde, não. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Estou acostumada a pregar nos cultos da tarde, da bênção. E é algo assim maravilhoso poder estar aqui nessa noite, amados, para compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor deu para mim. Amém? Nessa madrugada, pensa que foi de madrugada. A palavra do Senhor fala que Ele ama aqueles que o buscam de madrugada, os encontra o Senhor. E o Senhor nos deu uma palavra, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que tem a tua Bíblia, abra comigo em Salmo 103. Vou ler 2 versículos. E aí, dentro destes versículos, o Senhor falou comigo e trouxe 4 exemplos bíblicos para que a gente, nessa noite, possa aprender com eles. Amém? Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, diga, espera eu. Eu não sei se vão colocar ali. Salmo 103. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Fecha os teus olhinhos, coloca a tua Bíblia na cadeira, coloca a mãozinha no teu coração. E nessa hora vamos pedir para o Senhor que eu possa ser um instrumento na mão do Senhor, para que eu possa passar aquilo que o Senhor tem falado comigo de uma maneira que você possa entender e que essa palavra fique gravada na tábua do seu coração e que você possa, amado, não somente estar na igreja, não somente vir à igreja, mas que você possa ser a igreja. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aí a palavra na noite de hoje, Senhor. Fala conosco, Senhor, pois o Senhor sabe quem estaria aqui na noite de hoje, pois o Senhor sonda, esquadrinha o coração de cada um. O Senhor sabe quem adentrou na noite de hoje por aquela porta, Pai. Nós olhamos o exterior, mas o Senhor sonda, esquadrinha o nosso coração. Papai, que essa palavra vá de encontro agora, Senhor, e que essa palavra gere fruto, Pai, e esse fruto permaneça, que essa palavra gere vida, gere fé, Senhor, e transforme as nossas vidas, Senhor. Eu te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ninguém gosta muito disso, mas antes de sentar, dá uma olhadinha para quem está aí pertinho de você e diga a Deus, realmente, Ele quer que do seu interior flua rios de águas vivas. Amém, glória a Deus, aplaude o nome do Senhor. Isso pode se assentar. Aleluia. Queridos, desde os 8 anos, eu aprendi a ir à igreja. E com o passar do tempo, o Senhor foi me ensinando a ser igreja. E eu sempre tive muita reverência com as coisas do Senhor. No louvor, aí a palavra vinha, ainda tinha 8 anos, 9 anos. Mas eu aprendi muito cedo que o Senhor não escolhe idade para que Ele entre no nosso coração e faça morada. Que o Senhor possa estar fazendo morada no seu coração, como o Senhor fez morada no coração desses 4 exemplos da Bíblia que o Senhor me deu de madrugada. Primeiro exemplo que o Senhor me deu na madrugada, eu orando ao Senhor, pedindo uma palavra, o Senhor falou comigo de uma moça chamada Esther.
Aleluia. Esther, amados, era uma jovem, era uma moça, que ela muito cedo perdeu seus pais. Esther ficou órfã de pai e mãe. Esther foi criada pelo seu tio, a palavra fala. Esther tinha muitos e muitos motivos para alguns dela sentar na beira do caminho, dela murmurar, dela dizer que ela não aceitava aquilo que ela estava vivendo. Ela tinha muitos motivos, talvez, para nunca querer agradar o coração do pai, do rei. Mas Esther, queridos, ela escolheu a melhor parte. Ela não ficou ali falando as coisas ruins que tinham acontecido com ela. E ela começou assim a deixar fluir dela rio de águas vivas, como nós cantamos. Esther foi igreja. Esther fez a diferença em meio a tudo aquilo que ela estava vivendo. E Deus falava comigo de madrugada: não saia do processo, não saia da posição, igreja, por algo que talvez não saiu da maneira como você queria, por algo que não fosse aquilo que você desejava. Com certeza, Esther queria ser criada pelo pai e pela mãe dela, mas coube ela a passar por ser uma órfã. Mas ela agradou o coração de Deus, com as suas atitudes, com o seu posicionamento, em meio àquelas dificuldades todas, ela continuava servindo ao Senhor. Esther, queridos, ela não foi egoísta. Esther olhou para o seu próximo, ela olhou pelo povo de Deus. Ela fez algo na época dela que marcou todas as coisas. E essa moça, e essa jovem, em meio a todas aquelas situações que ela viveu, ela fez a diferença, tanto que tem um livro na Bíblia, pelo nome de Esther. Quando você tiver um tempo na sua casa, estude sobre essa moça. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais com você. Outra pessoa que Deus trouxe para mim, na madrugada, e você já vai ver aonde eu quero chegar, foi a Ruth. Ruth tinha também todos os motivos que para alguns é motivo dela se revoltar, pois ela perdeu o seu marido e não tinha filhos, e ainda estava numa família que também não existia mais o patriarca daquela família. E Ruth estava sozinha aos olhos de alguns, mas Ruth tomou uma decisão. Se você vê na palavra do Senhor, ela escolheu ficar com a sogra, que ela não tinha mais nenhum compromisso com a sogra. Tanto que Noemi manda ela ir, porque ela era uma jovem, e ela podia casar-se novamente, ter uma família. Mas Noemi tinha algo que precisa ter em nós, que era a presença de Deus. E Ruth, ela optou por também querer ter essa presença, por querer ter também esse Deus que você hoje está aqui adorando. Ela quis conhecer e prosseguir por conhecer mais de Deus. Quem aí está conhecendo cada dia mais o Senhor? Quem aí está querendo cada dia sentir mais esse Deus maravilhoso? Ela tinha sede do Senhor. E essa moça, ela fez uma escolha em sua vida. E todas as escolhas que nós fazemos, querido, tem um processo. Eu, aos 11 anos, o Senhor falou comigo que eu seria uma pastora, que eu estaria no altar pregando. Eu era uma única da minha casa, pois eu fui com os vizinhos para a casa do papai. E o Senhor me chamou, muito jovem, muito menina, mas teve os processos na minha vida para eu chegar aqui. Não fuja dos processos que Deus tem com você, para você chegar na promessa. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, amados.
e nem filho do homem para que se arrependa. Como esta moça, muitas coisas aconteceu para ela desistir. Veio a fome, veio a viuvez, veio a solidão. Todos nós aqui passamos por processos às vezes. Talvez, muitas das vezes, você se sinta só. Talvez você não está vivendo aquilo que você sonhou no momento. Mas o que eu entendo, olhando para a Bíblia, é que quando nós se posicionamos, amados, para adorar o Senhor, não importa as circunstâncias. Quantas vezes nós cantamos esse hino na igreja? Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Mas às vezes vem na nossa vida, amado, algo na nossa vida sentimental. Às vezes você está vivendo um processo dentro do seu casamento, dentro do seu namoro. Às vezes você está vivendo um processo naquele emprego que você está querendo muito, mas não chega a promoção. Muitas das vezes nós vivemos na nossa vida a sequidão. Muitas das vezes nós vivemos na nossa vida períodos, como Ruth viveu, que ela foi com a sogra para a cidade, para outro lugar. E lá ela catava grãos para se alimentar, para não morrer de fome. Mas Deus estava com os olhos fixos em Ruth, em Esther. E Ele está com os olhos fixos em você nessa noite. A Bíblia fala que Ele não dorme. A Bíblia fala que Ele não é ingrato. A Bíblia fala que Deus vê tudo que nós fazemos. Eu li aqui Salmo 103, talvez você pense, o que tem a ver com essa mensagem? Tem tudo a ver. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que nós temos. Muitas das vezes nós somos ingratos e pensamos por aquilo que ainda não temos. E esquecemos de agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia. Às vezes a cerca do vizinho nós olhamos e é mais verde. Às vezes o carro do vizinho é mais bonito que o meu, mas aquele teu carro, você conquistou ele com o suor do teu rosto, e ele também te traz para a casa do papai, assim como um carro 2022. Ser grato, querido. Às vezes a roupa não é a roupa de marca que você tem, mas é a roupa que você tem para vir à casa do Senhor e se alegrar nele, queridos. E Ruth, a palavra do Senhor diz que ela estava lá catando e alguém estava de olho nela. Muitas das vezes, queridos, quando nós estamos fazendo algo para Deus, como nós estamos fazendo algo para alguém, como Ruth estava lá catando para Noemi aquele alimento, o Senhor estava olhando a atitude dela e mais alguém olhava também. Quando você faz algo para o teu próximo, querido, quando a mão direita dá à esquerda, não precisa saber, a Bíblia diz, mas Deus vê o teu tratar com o teu próximo, Deus te vê onde ninguém talvez esteja vendo, mas Ele sempre levanta alguém para te observar, como Deus levantou alguém para me observar. Desde menina, adorando ao Senhor na casa do pai. Muitas das vezes ia para a casa do papai, com o lombo ardendo de tanta pancada. Muitas das vezes eu ia para a casa do Senhor, um pai alcoólatra, uma mãe perturbada. Mas o Senhor me via levantar as mãos e adorar Ele. E Ele preparou alguém para mim muito jovem para caminhar comigo, meu esposo. Porque eu orei e entreguei a minha vida ao Senhor. E Ele preparou o melhor para mim. Ele preparou o melhor lar que alguém pode ter, que é o meu. Ele preparou uma família para mim. Meus 3 filhos. E eu perdi a conta de quantos filhos do coração Ele me deu. Então Ruth estava lá. E Boaz enxergou ela. Assim como Deus estava enxergando. E preparou alguém para cuidar dela e de Noemi. Porque Deus não esquece de você. Outra pessoa da Bíblia que o Senhor falou comigo na madrugada. Foi aquele jovem, José.
que tinha tudo para se revoltar, pois os irmãos jogaram ele numa cisterna. Os irmãos queriam matar ele, os irmãos, por parte de pai, queriam matar ele. Ele foi vendido como escravo. E ele tinha tudo, como nós às vezes nos revoltamos quando somos traídos. E daí de repente não quer mais adorar o Senhor. De repente não quer mais vir para a casa de Deus, porque as coisas não estão do jeito que a gente queria. Mas José permaneceu do seu interior, fluindo rios de águas vivas. José em meio ao Egito, amados. José em meio a pessoas estranhas. Ele era passando para a sua juventude, entre adolescência e juventude, ou fase, que a gente quase fica assim, não sabe se é mais criança, daí vai ser adolescente, aí de repente já não sabe se é mais adulto, se é jovem, e ainda ser vendido como escravo. Mas ele permaneceu fiel ao Deus que dava os sonhos para ele. Ele não desistiu dos sonhos que Deus deu para ele. Não é por causa de terceiros, não é por causa de alguém que fez mal, que te maltratou, que o Senhor vai te abandonar, amado. Não! O Senhor nunca abandonou José e Ele não vai te abandonar em meio às tuas dificuldades, em meio a traições, em meio a calúnias. O Senhor não te abandona. Em meio ao desamor que não teve mais da família, em meio a um lugar estranho, o Senhor não abandonou este moço José. E a palavra do Senhor disse que pelo seu posicionamento, ele chegou lá, queridos, a ser governador do Egito. E ele fez toda a diferença. Como eu disse, o amor do papai estava nele. Ele não deixou azedar pelas coisas da vida. Ruth não se deixou azedar pela viuvez. Esther não se deixou azedar pela falta de paternidade, porque ela sabia o pai que ela tem. Muito cedo, glória a Deus por isso, eu aprendi que existia um pai que me socorria, um pai que me ouvia, um pai que está aqui nessa noite. E Ele deu o que Ele tinha de mais valor, que foi o filho dele, por mim e por você. Isso fez toda a diferença na vida de José. Mas teve os processos para chegar lá. Se ele não quisesse ouvir a voz de Deus, se ele quisesse deixar o coração dele azedar, ele não tinha chegado aonde o papai queria que ele chegasse. E Deus nessa noite está nos chacoalhando para nós não desistir dos nossos sonhos, para nós entender o propósito de Deus na nossa vida. Eu comecei a entender o propósito do Senhor na minha vida. Quando eu comecei a ler, eu li a Bíblia. Comecei com aquele livrinho, porque eu não tinha como comprar uma Bíblia assim. Então tinha aquele livrinho que tinha o Salmo, que tinha o Novo Testamento. Quem já viu? Era a minha Bíblia. E eu li aquela, até que eu ganhei uma Bíblia de presente. E a minha neta, esses dias, encheu meu coração de alegria. A Laura, 7 anos. Ela via eu lendo, quando ela estava lá em casa comigo. E ela falou: vovó, vai demorar para eu fazer aniversário, né? Mas a vovó vai dar uma Bíblia para mim? E eu comprei uma Bíblia e eu entreguei para ela. E eu acho que eu fiquei mais feliz do que ela ainda. Quando ela abriu e ela viu: é uma Bíblia, vovó. E eu sei essa alegria porque eu também ganhei uma Bíblia aos meus 9 anos. Voltando para a palavra do Senhor. Alguém também que o Espírito Santo me lembrou nesta madrugada foi de Davi. Tão falado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi também sabia que ele tinha um pai, sobre todo pai. Davi ficava lá no campo,
ficava lá no meio das ovelhas, enquanto os irmãos comiam na mesa com o pai. Davi ficava lá no lugar onde ninguém via. Alguém achava que ninguém estava vendo ele. Mas Deus estava vendo Davi, queridos. Davi foi chamado. Ele foi ungido, rei de Israel. Mas ele já foi para o palácio? Não. Ele foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas do pai. Porque ele entendeu que ele precisava esperar o processo. Deus veio te dar uma profecia, uma promessa, usando um vaso dele. Mas você precisa entender que o tempo é do Senhor. Que o Senhor vai entregar para você, querido, na hora que você estivesse preparado. Mas Deus falava comigo sobre Davi. Também tinha todos os motivos para ser revoltado, para não esperar a promessa chegar. Pois enquanto todos comiam, ele estava lá sujinho, lá no meio do campo. Nem foi contado quando Samuel veio ungir um dos filhos de Jessé. Ele estava lá, até esqueceram que tinha ele, querido. Será que se fosse eu e você não ia já revoltar a pessoa? Ou falar, eu fui ungido, eu sou o rei, agora vocês me respeitem. Não. Humildade. Humildade leva a pessoa à honra. E ele voltou lá no lugar onde o pai dele mandou ele de volta, queridos. Mas lá no secreto deste moço, assim como no teu secreto, ele lutou com ursos. Ele lutou com o leão, com as próprias mãos. Porque ia chegar o dia dele enfrentar o grande gigante. E ali, na hora que ele enfrentasse, algo ia mudar, ia virar chave na vida dele. E ele esperou com paciência no Senhor. Você tem esperado com paciência no Senhor o que Deus tem te prometido? A palavra do Senhor diz: crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Mas a minha família não está aqui ainda. Esperei com paciência no Senhor. A palavra do Senhor fala que também ali há um momento na vida de Josué, onde ele se posiciona e ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso mexe com o coração do papai, sabia? Isso faz toda a diferença na tua vida. Talvez você, eu não falei ainda, aquilo que tem talvez entristecido o teu coração. E muitas das vezes te fazendo pensar em parar. Ou talvez fazendo você não tomar uma posição na tua vida. Talvez eu ainda não falei. Mas toma aí para você todos esses exemplos que eu estou falando. Talvez você veio e a tua família não está sendo daquele jeito que você sonhou. O teu esposo ainda não é aquele homem de Deus que você tem orado para ser. A sua esposa ainda não é. Os teus filhos ainda não são. Ainda você não viu a promessa na vida deles. Mas esperei com paciência no Senhor, queridos. Há um processo nas nossas vidas. Eu tenho aprendido do Senhor que nós ganhamos as pessoas para o reino de Deus, não é com as nossas palavras, é com as nossas atitudes. As nossas atitudes quando ninguém vê, as nossas atitudes quando nós temos que falar algo e não falamos, a nossa atitude quando com o nosso comportamento nós fazemos a diferença, como Davi. E a palavra do Senhor diz que um dia chegou e este moço foi declarado rei, mas ele não parou de servir ao Senhor. Ele não parou de ser aquele menino humilde, como todos esses que eu falei aqui, queridos. Então, nessa noite, Deus está falando comigo e com você. O que tem tentado parar você de ser aquilo que Deus quer que você seja? O que tem tentado te separar do amor do Pai? A palavra do Senhor diz que nem a espada, nem coisa alguma,
nem potestade, nem o inimigo das nossas almas, nem anjo, nem coisa alguma pode me separar do amor do Pai. Nada pode te separar do amor do Pai, se você quiser tomar uma atitude de querer ficar na posição de filho dele. Não é fácil. Nunca foi fácil. Foi fácil para Ruth? Você acha que foi? O que vocês acham? Foi fácil para Esther passar pelo processo? Foi fácil para aquele jovem ser vendido como escravo? Foi fácil para Davi sempre ser lá o desprezado? Às vezes não está sendo fácil, querido, mas é possível em Deus. Eu te digo com toda a certeza do meu coração, que o gostinho da vitória, não para a gente pegar e cantar aquela música, quem me viu no palco não me ajudou, não gosta desse pedaço aí, mas a nossa vitória tem sabor de mel. É maravilhoso, mulheres amadas, falar com vocês um pouquinho. É maravilhoso para mim vir na segunda e ver meu marido dando aula na escola bíblica. É maravilhoso ver ele nas quarta-feira dando aula de integração. É maravilhoso eu ver ele estudando a palavra do Senhor. Mas foi 6 anos esperando acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu. E eu aprendi. Vai tudo bem contigo, pastor Ivan? Vai tudo bem comigo. Vai tudo bem na tua casa. Vai tudo bem na tua casa, na minha casa vai tudo bem. Mas ele sabia as minhas batalhas, o Senhor Deus, o meu papai. E era nos braços dele, era o meu descanso. Pastor Marco, era nos braços dele o meu descanso. Era às vezes no colinho de vocês, que vocês nem sabiam. Tinha umas irmãs aí que me abraçavam e falavam, que abraço mais gostoso, pastora, que a senhora tem, é tão bom a senhora abraçar. Mal sabia as bonitinhas, que eram elas que me curavam, que me abraçavam. Então, houve um processo. Houve um processo para vir o resto da família que está vindo. Os meus filhos de volta. Tudo é um processo, queridos. Mas com o Senhor a gente vai passando o processo. E a vitória vai chegando nas nossas vidas. Ah, pastora, tu não sabe. Muitas das vezes a gente está difícil lá em casa. As contas atrasadas. O desemprego chegou. Pastor, às vezes não tem aquilo, a gente não passa fome, mas passa algumas privações. Queridos, a palavra do Senhor diz que é melhor às vezes um pão e água na mesa do que um banquete com brigas. Agradeça aquela comida que você tem. Seja grato por aquilo que você tem, que aí o Senhor vem com as bênçãos para a tua casa. Agradeça aquilo que você tem. Agradeça aquilo que você é no Senhor. E Ele vai te renovando as tuas forças, como diz na Bíblia. E a tua bênção vai chegar. Aquela casa que você tem pedido ao Senhor. A palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu esses dias estava testemunhando o momento das nossas vidas, com os filhinhos pequenos, ainda que chegamos em Cascavel, viemos em obediência ao Senhor. O Senhor falou que Curitiba tinha fechado todas as portas, que era a hora da gente voltar para Cascavel. E aí, queridos, teve um dia, o esposo perdeu o emprego no laticínio, a casa eu tinha que devolver para a sogra voltar. E a nós sem com dinheiro para o aluguel, para procurar uma casa. E pela fé, procurando casa. E pela fé, procurando casa para comprar, olha. E aí, naquela semana que acabou tudo. Porque tinha passado todo o dinheiro lá para a pessoa que era o dono do laticínio. Se passasse um caminhão, batesse assim lá no chão, caía tudo as latinhas, que estava tudo vazia de alimento. Dia difícil, amados.
com filhos pedindo pão, pedindo leite. E naquela semana, eu ia para a palavra do Senhor e o Senhor falava, de modo algum murmurou. E eu entendia. E eu agradeci o que nós tínhamos. Naquela semana, Deus abençoou a vida do meu pai, por um processo que ele tinha contra o INSS. E ligaram para minha casa, porque o meu pai também era de Cascavel e foi para Santa Catarina. Então o advogado do meu pai era de Cascavel. E aí, queridos, a secretária ligou. Eu ainda tinha um telefone fixo. Ela ligou e falou, eu preciso que o seu Lorival Chamberlain esteja aqui amanhã cedo, porque saiu os atrasados dele. Liguei para o meu pai, feliz da vida. E o meu pai mais feliz ficou. E ele até emprestou um dinheiro para poder pegar o ônibus para vir para Cascavel. Fomos lá. O irmão Dala levou a gente. Com a gasolina no cheiro, filhos. Mas não contei para o meu pai que a coisa estava feia. Porque meu pai também era uma ovelha que de longe eu sempre estava dando uma palavra para ele, né? E daí ele chegou, ele não era bobo nem nada. A geladeirinha estava uma benção, só tinha água. Mas tinha água para beber. Aí, queridos, fomos lá. Ele achou que era 30 mil que ele ia pegar. E ele já estava feliz da vida naquela época. Aí isso há uns 2005, 2007, né? Era 2007, queridos. Então ele achou que estava 30 mil, já era uma bênção. Aí ele falou, filha, eu vou te dar um pouco, 6 mil, e as coisas já vai melhorar. E lá fomos nós. E eu feliz também, porque aí a gente ia se organizar. Chegamos na frente daquele moço, daquele homem. Ele falou bem rapidinho, seu Lorival, os meus honorários, é isso e tanto. E daí sobrou para o senhor 104.300 e não sei o que. Meu pai, quanto? E eu agarrei do meu pai. Aí ele falou, não, seu Lorival, o senhor não vai me dar? Não. O seu eu vou dar para o senhor. Quanto que sobrou para mim? 104 mil, não sei o que. Meu pai quase teve um troço, eu abanei ele. E eu também. Queridos, que Deus lindo. Eu sem dinheiro para pagar aluguel. Meu pai já abençoou ali com os 6 mil. O Maico ali chegou. Com os 6 mil. A gente já foi no mercado. Meu pai é carnívoro igual eu, irmãos. Pensa uma mulher que gosta de uma carne, é eu mesmo. Não vivo na carne, mas sou chegada numa carninha. Ao passado. Aí, né, o coração já ficou muito alegre. Foi eu e meu pai, que é outro carnívoro, para o mercado. Que maravilha, irmãos. Aquele carrinho era pouco para nós. Ele pega outro lá, minha filha. Eu falei, pode deixar, meu pai. E enchemos aquele carrinho, um só de carne. Eita, bonança. Chegou a bênção. Estou contando isso para você entender, filhos. E aí, queridos, Deus é lindo. Um dia anterior, não tinha dinheiro para um aluguel. No dia seguinte, meu pai fala, vai lá ver aquele terreno que você comentou. É lá onde eu moro hoje. Compramos o terreno. Filho, foi tudo tão rápido, amados. Tinha uma casinha, mas não dava para entrar. Que nem diz o Maico. Meu Jesus, a casinha era triste. O irmão Dala, um homem sempre trabalhador, queridos. Que trabalha de noite, de dia, a hora que for preciso. Desmanchou aquela casa e ele mesmo fez outra casa. Simplesinha, a gente entrou dentro, mas a gente tinha um teto. E ninguém mais ia tirar nós daquilo que Deus nos deu. O meu pai também fez uma casa muito boa em Itapuá, onde ele mora até agora. Abençoou minhas 2 irmãs. Uma já foi com Jesus, a outra mora lá ao lado dele. Ela também comprou uma casa. E Deus nos abençoou. Era um processo, queridos, para mim entender o meu próximo. Quando o meu próximo não tem, eu posso compartilhar aquilo que eu tenho. Porque Deus mostrou o amor dele naquele dia por nós. Por isso eu falo para vocês, vale a pena servir ao Senhor, queridos. Vale a pena você, às vezes, passar o processo, mas passa o processo, querido, glorificando o nome do Senhor.
Os meus filhos nunca viram eu não vim na casa do Senhor porque não tinha gasolina, eu vim a pé. Os meus filhos nunca viram eu deixar de glorificar o nome do Senhor, porque não tinham a comida boa aos olhos aí fora. Eu tinha o arroz e o feijão, mas eles nunca viram eu murmurar, e o pai deles. Eu sempre tentei passar para os meus filhos que eu não estou servindo ao Senhor por aquilo que Ele pode me dar, mas pelo aquilo que Ele é na minha vida. Cora, manda, lamachore, canta, lamarás. Um Deus vivo que me aceitou. Um Deus maravilhoso que esquadrinha o nosso coração. E na hora certa, Ele entrega para você aquilo que Ele prometeu. E foi assim que Ele fez com essas pessoas da Bíblia. E é assim que Ele tem feito, queridos. Vale a pena. Às vezes você vai vir sozinha, sem alguém da tua família. Mas profetiza aí na cadeira ao teu lado. Um dia o meu esposo vai estar aqui do meu lado. Um dia os meus filhos vão estar servindo ao Senhor. Um dia o Senhor vai preparar alguém para mim, para andar junto comigo. Você que tem orado para o Senhor preparar um esposo, uma esposa. Mas não ultrapasse, não coloque a carroça na frente dos bois, que a gente quebra a cara. Espera o momento que o Senhor vai fazer. Quando Deus promete algo para nós, às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, a gente quer pular os processos, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente se lasca. Esse se lasca é meu mesmo. A gente se lasca, filhos. Então espera o processo. Eu costumo falar, não saia da onde Deus não te mandou sair. Não vá no lugar onde Deus não te mandou ir. Se Deus falou com você que tem uma promessa para você, fique. Não saia da presença do Senhor. Não queira dar uma passeadinha lá fora. Não. Fique pertinho do papai. Não existe outro melhor lugar para estar do que nos pés do Pai. Não existe algo melhor que você possa ter do que a presença dEle em você, queridos. A presença dEle faz nós viver coisas que nós nunca sonhamos. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você. A palavra do Senhor. Então, em meio às dificuldades, lembra de orar para a palavra. Lembra de meditar nessa palavra. O dia, queridos, que for o mais difícil da tua vida. Aquele dia que tem tudo para você não vir para a igreja. Coloque a tua melhor roupa. Arrume o seu cabelo, mulher. Coloque a roupa mais bonita que você está vindo na casa do teu pai. E venha cultuar o Senhor. Como muitas vezes eu fiz. Venha, peça ajuda. Muitas das vezes abrace alguém, não quer falar, abrace alguém. Deixa Deus te curar. Nós temos falado, a irmã Neuci, Deus deu uma visão para ela. Curadas para curar. Na tarde da bênção, queridos. Deus tem usado a minha vida. Porque alguém só pode levar alguém a um lugar que já está. Ou que já foi. Na tarde da bênção, Deus tem colocado muitas mulheres que vêm às vezes com o teu coração machucado e ferido. E o Senhor tem dado uma palavra através da nossa vida. E o Espírito Santo tem curado essas mulheres. Homens também. Para a honra e glória dEle. Amém, queridos?